uma situação nova entre mãos, à qual quisemos dar resposta, e não uma resposta simples, foi uma resposta refletida, mediada por vários diálogos, e tem a ver com o conhecimento que tivemos um quarto de hora antes, das 20, de que o relatório do Grupo de Trabalho da Matemática, às 20 horas, ia ser disponibilizado. A comissão do programa e a direção, pelo menos as pessoas que estávamos ali na sessão especial e que nos pudemos reunir um bocadinho ainda no final, tivemos a ponderar a situação, falámos com o Jaime, enquanto coordenador do grupo de trabalho. O relatório é um relatório extenso, não há condições, obviamente, para termos opinião sobre ele neste momento, por isso aquilo que entendemos ser mais adequado, ouvidas as pessoas todas, é aproveitarmos este momento em que ainda estamos aqui, bastante gente, mais provavelmente do que logo, para que pelo menos o Jaime nos pudesse fazer uma rápida apresentação e focagem das recomendações constantes do relatório, com a promessa por parte da direção da APM que nos 3 meses, nos 90 dias, penso eu, que vai haver de debate público, em que este relatório vai estar em debate público, possamos também nós, independentemente daquilo que cada um de nós nas suas escolas possa fazer, também nós, enquanto APM, promover um largo debate em todos os locais em que isso seja possível e em todos os locais também para que formos, enfim, convocados ou pedidos no sentido de participar neste debate. Queria agradecer ao Jaime também a disponibilidade que manifestou, também percebendo e sabendo, sobretudo os que estamos mais atentos às notícias, que também está sob fogo de vários lados, a disponibilidade que ainda assim manteve e a serenidade que mantém ao aceitar, neste momento e nestas circunstâncias, fazer esta apresentação. Muito obrigada, Jaime. Obrigado a eu, a oportunidade que é dada de lançar uma espécie de alerta, não é propriamente apresentação, muito menos discussão, mas ontem, efetivamente, cerca das 20 horas, foi publicado na página da DGE, e toda a gente, indo na página da DGE, pode observar isso, um documento que tem 300 páginas e 24 recomendações, tem que ser lido com calma. Mas está em discussão pública durante 90 dias e é importante, eu vou dizer isto várias vezes, é importante as pessoas individualmente, em escolas através dos canais oficiais, nas associações, qualquer outra instituição que apresentem a sua sugestão. Este não é um documento finalizado. Segundo o que está na página da DGE, está em consulta pública durante 90 dias. E este documento é só a primeira fase da missão que foi atribuída ao Grupo de Trabalho de Matemática para promover um documento para discussão pública, porque é importante que as pessoas se consciencializem sobre qual é, efetivamente, a nossa situação. E está ali um endereço de e-mail para escrever para lá. A participação das pessoas é fundamental. Eu lembro-me perfeitamente que em 95, 96 fui chamado para fazer o ajustamento do programa de matemática do secundário, porque o Ministério foi inundado com cartas de professores e de escolas a contestar a situação que então se vivia e que era efetivamente uma grande confusão. O documento tem exatamente este nome. O Grupo de Trabalho de Matemática foi nomeado pelo despacho do ano passado. Não tinha que ser nomeado por um despacho, isso é o menos, até porque nós não recebemos nada, portanto, se fosse para receber alguma coisa que era preciso um despacho, mas o Mário Centeno não deixou. E eu chamo a atenção, a primeira versão do relatório, esta é a primeira versão, com data de 30 de junho. A última versão, a versão final, ninguém ainda sabe o que é. O grupo de trabalho é um grupo de trabalho alargado, pessoas que eu tenho de agradecer publicamente o empenho que demonstraram com a sua participação, 2 matemáticos, 2 educadores matemáticos
6 professores de todos os níveis de ensino do primeiro ciclo ao secundário, com diferentes tipos de experiências, e eu garanto que este grupo está aberto a receber as vossas sugestões. A versão final ainda não está escrita. A opção do grupo de trabalho de matemática foi muito clara. Pegar naquilo que já foi escrito, publicado ou não, mais ou menos nos últimos 30 anos, e tudo aquilo que nós lemos está referenciado no relatório. São 212 referências de todos os documentos e legislação consultada. Qualquer pessoa pode consultar. Se por acaso tiverem dificuldade em encontrar que algumas coisas não estão publicadas, basta contactar qualquer elemento do grupo de trabalho para fazermos chegar uma cópia. A primeira parte analisa a situação, a última parte faz 24 recomendações, que eu não vou, obviamente, falar. O que nós nos preocupamos em saber é qual é a nossa situação. Ainda agora tivemos uma controvérsia, se nós estamos bem, estamos mal, estamos assim, estamos assado. No que diz respeito ao ensino da matemática, nós não podemos ignorar dados como os do PISA. Consistentemente, e não pode ser por acaso, os nossos resultados em matemática têm vindo a subir. Naquele gráfico estão umas bolinhas brancas e umas bolinhas azuis. As bolinhas azuis são aquelas onde a ênfase do PISA foi sobre a matemática. Portanto, houve mais questões, mais análise sobre a matemática. Nós temos vindo a subir, o mérito é nosso, resta saber o que é que levou a isso. É importante perceber o que levou para conseguirmos reforçar essas ideias. Nós recolhemos muitos dados, eu apresento aqui só alguns, mesmo de exemplo, só para verem o tipo de elementos que nós fomos recolhendo. Recolhemos tudo o que nos pareceu relevante a que conseguimos lançar mão. Os estudantes têm uma visão da dificuldade da disciplina de matemática que, com razão ou sem razão, é a visão dos estudantes. E isto, obviamente, não facilita a situação. Mais os estudantes dos cursos científico-humanísticos do que dos cursos profissionais. Os alunos dos cursos profissionais, e nós damos uma considerável importância no documento aos cursos profissionais, 48% dos estudantes pretendem prosseguir estudos. O sistema não está preparado para isso. Nós, apesar daquela visão sobre a dificuldade dos estudantes relativamente à matemática, a percepção que eles têm, não é os resultados que obtêm, mas é a visão que eles têm, nós somos dos países da Europa onde tem havido consistentemente mais pessoas a escolher ciências, matemática e informática. E, aliás, devo acrescentar, não é uma coisa que nós discutamos muito aqui, 300 páginas já chegava, é onde há mais estudantes do sexo feminino a escolher áreas de ciências e tecnologias. Um conjunto de dados que nós recolhemos e que não estava disponível é o número de professores em formação inicial de matemática nos últimos anos. Dificilmente chega a 60. Como nós sabemos, não temos dados sobre as idades dos professores de matemática, só as idades dos professores em geral, que se vai formar muita gente aos milhares nos próximos anos, temos aqui um problema complicado. Nós escolhemos 3 países para que pudesse haver um documento em tempo útil para comparar com o nosso. Países onde há um bom desempenho. Singapura é analisada em detalhe. Finlândia é analisada em detalhe. E os Estados Unidos, o Common Core Standards, tal como são implementados no estado do Massachusetts, que é um dos estados com melhor desempenho nos Estados Unidos. O que é que os bons têm que nos possa inspirar? Em particular, a nossa situação atual vai um pouco em contracorrente com, por exemplo, Finlândia, Singapura, os Estados Unidos é a maior diversidade, onde as referências nos documentos curriculares à tecnologia são abundantes. E isso tem que ser levado em consideração. A secção final das recomendações são recomendações que se baseiam na análise dos documentos. Não é a mera opinião avulsa dos membros da Comissão. E por isso há muitas questões que não são aqui consideradas, porque não há documentação de apoio suficiente. Cada recomendação
tem o texto e tem os pontos que estão anteriormente que fundamentam esta recomendação. A primeira recomendação é de elaborar urgentemente um currículo de matemática para todos os ciclos de escolaridade do primeiro ciclo do ensino básico até ao final do ensino secundário, que substitua todos os normativos em vigor, que são muitos e abundantes e nem sempre concordantes. E este currículo tem que ter um alinhamento com as orientações curriculares internacionais, nomeadamente da OCDE, que já está a perspectivar os ofícios do futuro e está a elaborar um documento sobre o panorama da educação para 2030. Os processos de alterações curriculares devem ter dispositivos de monitorização e avaliação externa. Os processos devem ser temporalmente programados. A maior parte dos países revê o currículo regularmente. Não é quando há mudanças de governos, não é quando alguém acorda e se lembra de mudar as coisas. É monitorizado, é avaliada a situação e é feita uma revisão, grande ou pequena, dependendo da situação que existe nesse país, nesse momento. Em particular, convém que haja uma estrutura que permita acompanhar e dar solidez a todos esses processos. E propõe-se a criação de um Instituto de Desenvolvimento Curricular que se responsabilize por isso, incluindo, que é o que acontece em muitos países, Singapura, por exemplo, da avaliação dos manuais escolares, porque tem que estar tudo coerente e nem sempre as coisas estão coerentes. A avaliação externa tem que ser útil. Em particular, as provas de aferição devem deixar de ser públicas, passando apenas a ser divulgados alguns dos seus itens. Os itens que são guardados, é a prática internacional, são para garantir a comparabilidade. Nós, neste momento, não temos nenhuma técnica de comparabilidade dos exames de aferição. São meramente as opiniões de quem fez as provas e acha que os alunos sabem isto, não sabem aquilo. Não permite ver nenhuma evolução, como, por exemplo, o PISA. Como vocês sabem, no PISA, no TIMSS e noutros estudos internacionais, há um conjunto de itens que nunca são divulgados para garantir os estudos de comparabilidade. O investimento na formação inicial de professores, o investimento em quantidade e, obviamente, em qualidade, não podem estar separadas. Deve incluir medidas que incluam, que sensibilizem a sociedade para a atividade, para a importância e atratividade da profissão, não só em termos de empregabilidade, mas, sobretudo, com a valorização social. E um investimento coerente e contínuo na formação contínua, focado no sucesso das aprendizagens, que não é uma questão automática, privilegiando estratégias que se foquem no desenvolvimento curricular, tendo em conta o currículo de matemática e a flexibilidade de uma parte do currículo é cada vez mais prática internacional, mas para haver flexibilidade tem que haver, as pessoas têm que ter ferramentas para poderem exercer essa flexibilidade. E é importante que a formação contínua de professores tenha algum foco no trabalho colaborativo entre pares e na entreajuda e que não seja um certo número de questões a despachar. É só o alerta de que há análises, compilação de documentos e recomendações. São recomendações provisórias, é só a primeira versão e, portanto, eu incentivo-os a irem à página da DGE, descarregarem o documento, promoverem a discussão nas vossas comunidades e exprimirem as vossas opiniões. Se o documento final tem mais recomendações ou menos recomendações ou alteração das recomendações, depende em grande parte da vossa participação. Inclusive, documentos que nos tenham escapado na nossa análise, que estejam publicados noutros locais ou que por alguma razão nós não tenhamos identificado. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Jaime. Eu estou certa de que continuaremos a contar com o grupo de trabalho, com o Jaime, com os seus colaboradores, também para responderem aos nossos pedidos e aos nossos convites, para nos ajudarem em alguns momentos a fazer esta reflexão. Para não atrasarmos e também por respeito às pessoas que têm as sessões previstas agora para as 12h45, agradecia que fôssemos céleres para ir para as sessões que cada um de nós vai dinamizar ou escolheu participar. Muito obrigada, até logo. Só dois avisos muito rápidos, muito rápidos. Fui encontrada uma pulseira no auditório, quem esteve no auditório, fui lá encontrada uma pulseira, encontra-se no secretariado. E um segundo aviso. Ontem, ao lavar as mãos na casa de banho das raparigas, como se diz por cá, tirou um anel e, entretanto, esqueceu-se, foi embora. Já apareceu? E então é um anel de senhora, tem duas pedras azuis. Se alguém encontrar, já demos uma voltinha, mas não apareceu. Deixe no secretariado, porque nós temos contacto, faremos chegar a ela, está bem? Segundo aviso, depois desta sessão há o clássico coffee break, para nós podermos interagir mais um pouco. Vai ser um coffee stop, né? Ok, até já. Arranja-se. Colegas, vamos então dar início a esta sessão de encerramento. Apresento os elementos da mesa. Imediatamente à minha esquerda, toda a gente conhece a nossa fantástica Presidente, Lourdes Figueiredo, a que ganhou o prémio ontem. Duvidoso, não é, Zé Paulo? Duvidoso. E mais à esquerda, a professora Sandra Mesquita, que é adjunta da direção, e a professora de matemática também. Portanto, este é um agrupamento cujo diretor é de matemática e por isso é que isto funciona como em termos da comissão organizadora do programa, dizer-vos que foi para nós uma honra enorme recebê-los nesta cidade, apesar do calor imenso que nos acompanhou nestes dias. Dizer-vos também que esperamos que estas sessões tenham sido formativas, tenham sido afetivas, tenham sido relacionais, que tenham contribuído para olharmos para este encontro como algo que faz falta todos os anos, nesta ou noutra data, que sintamos motivações redobradas para participar, pelo menos neste evento de caráter nacional. Para os organizadores deste Obrante foi com imenso orgulho e satisfação que os conhecemos na sala cheia. Aliás, hoje já se comentava que aquele profumato com a cadeira às costas, porque muitos foram os professores que tiveram que andar com uma cadeira às costas porque quiseram marcar sempre presença nas sessões que decidiram frequentar. Um bem-aja, como se diz aqui a todos. Para quem vai viajar, boa viagem e guardem-nos no nosso coração como nós guardamos a vossa presença aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome do vosso diretor, que é professor de matemática, assim como eu, que há uns anos nós somos sempre mães e pais, as coisas complicam-se um pouquinho, e há uns anos que não vinha ao Profmat, mas desde o meu tempo de estudante que era ponto assente. Eu sou ex-aluna da Faculdade de Ciências de Lisboa e era uma norma que todos os alunos éramos investidos presença no Profmat. Portanto, eu desde o meu terceiro, quarto ano frequentava o Profmat. É um prazer enorme receber o Profmat aqui no nosso agrupamento. Esperemos que tenha corrido tudo bem, à exceção do calor, mas isso ultrapassa-nos. Foi um azar muito grande a semana passada, estava maravilhosa esta semana. Nem por isso, mas pronto. Esperemos que tenham gostado, que tenham saído daqui muito mais ricos do que ao que entraram e continuem a vir aqui ao nosso Profmat, que faz 25 anos. Já é adulto, já é um Profmat adulto. Parte das salvas do Paulo das Minhas, tenham um bom regresso a casa e são sempre bem-vindos a Castelo Branco.
Elisa Branco, à Paula Alegre e ao Rui Candeias. Agora, os elementos da direção presentes, ainda em funções, porque os novos ainda não tomaram posse, vão, em nome de toda a direção, agradecer à Comissão Organizadora e à Comissão de Programa deste Profemate, que todos nós queremos agradecer muito especialmente pela forma como correu, quer no seu conteúdo, quer na solicitude, na simpatia, no serviço que nos prestaram em todo o momento. Muito obrigada à Alzira Santos, à Célia Martins, à Fátima Jorge, à Helena Pinho, ao Henrique Guimarães, ao João Belém, ao Joaquim Faustino, ao José Monteiro, ao Nuno Santos, Paulo Alegre, Paulo Martins Afonso, Ricardo Portugal e Susana Colasso. Mas felizmente temos mais para agradecer. Provavelmente não vamos agradecer a toda a gente que devíamos, mas enfim. Apoios especiais. Podemos continuar? A Hilda que não se distraia, porque a seguir vai ter que subir ao palco com o António Fernandes, a quem agradecemos o BIP todos os dias. Não vos vi vir. Ah! Olha, não sei. Isso vocês entendem. E ao homem dos problemas, José Paulo Viana. Tivemos durante estes dias um apoio constante, profissionalíssimo, amicíssimo, que foi dois conjuntos de alunos. Os alunos que nos apoiaram no acolhimento e em tudo o que era preciso, a Beatriz Carvalho, o Luís Domingos e o João Reis e a Oriana Tavares, da ESE de Castelo Branco, do curso de secretariado.
desta escola do curso de multimédia, que fizeram todo o serviço de gravação de imagem e som, Gonçalo Martins, Francisco Dias e João Barata. À escola vamos também deixar o nosso agradecimento especial. Eu não vou pegar na prenda porque ela é um bocadinho pesada, mas está ali para a escola, para a biblioteca da escola. Vamos entregar à Sandra em nome da direção da escola. Vamos também deixar ficar uma lembrança aos professores de apoio informático que estiveram de serviço ao longo destes dias e aos funcionários que também nos apoiaram durante estes dias. Muito obrigada. E agora é o tempo de partir. Já sabem que podem ainda passar pela pausa para café antes da viagem. Desejamos a todos boa viagem. E recordamos aqui também um belo poema do século XV, de João Roís, de Castelo Branco, que é um poema de despedida muito triste. Portanto, não se aplica a nós neste momento, mas foi um poema que se tornou também emblemático em tantos que tiveram que partir por razões que não eram aquelas que eles queriam. E é aquele poema que começa: Senhora, partem tão tristes, meus olhos por vós, meu bem. Nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. E é nesta despedida, que certamente não é tão triste como a que João Roís cantava, que nós hoje queremos deixar-vos e queremos partir. Será certamente uma saudosa partida, mas é um partir que leva em si a esperança de regressar. Por isso, este é também um tempo de regressar aos nossos locais, de regressar a qualquer sítio onde estejamos, que é certamente o sítio de nos encontrarmos, para sermos assim e dizermos que não estamos sós na APM. Muito obrigada.